Olá pessoal, tudo bem? Para continuarmos nossos estudos, nós, na aula de hoje, vamos aprofundar um pouco mais sobre a gestão do conhecimento, mas agora na parte 2. Lembrando que semana passada a gente iniciou esse assunto, né? Falamos bastante, contextualizamos bastante sobre o início desse processo de como gerenciar o conhecimento humano, que também nada mais é do que empreendedor. E hoje a gente entra um pouco mais, se aprofunda um pouco mais dentro desse assunto, com alguns conceitos. E o tema da nossa aula, ele vem com a sabedoria empreendedora como processo que estimula habilidades a formar competências humanas. Então hoje a gente vai tratar bastante sobre isso, né? O que é uma habilidade, o que é competência, né? Dentro dessa área da sabedoria empreendedora e envolvendo aí o processo de gerir o conhecimento, tá? Na aula passada, como eu disse para vocês, a gente abordou a primeira parte da gestão do conhecimento, aonde o tema principal da nossa aula foi a sabedoria empreendedora como método eficiente e eficaz de gestão do conhecimento, né? Então, a gente falou alguns conceitos aonde batemos bastante na tecla, onde a transformação do conhecimento em sabedoria empreendedora, aspectos que conduzem à gestão do conhecimento, que aí a gente definiu, ou seja, conceituou conhecimento, organização e tecnologia como esse processo que conduz, né, o início de como gerir o conhecimento humano. Falamos sobre os indivíduos, os grupos e empresas inteligentes condizentes da gestão do conhecimento como um todo, né? As empresas, como que o ser humano em si ele trata esse aspecto de gerenciar o conhecimento tanto na área profissional como na área pessoal. Então a gente abordou bastante isso e finalizamos com o organograma da sabedoria empreendedora como um método eficiente e eficaz de gestão do conhecimento. Correto? Então a nossa aula da semana passada foi em cima desses conceitos, né? Observando que a sabedoria empreendedora, sim, é algo que se torna assim, um método, né, eficiente, de desenvolvimento com qualidade, que traz um resultado eficaz dentro desse processo de gestão. E como eu disse no início, a nossa aula de hoje, o tema continua dentro dessa parte de gestão do conhecimento, parte 2, mas agora com a sabedoria empreendedora já como um processo que estimula habilidades a formar competências humanas. E aí dentro desse tema existe subtemas, do qual eu vou citar para vocês agora, que ao longo da nossa aula a gente vai entrando dentro desse espiral desse conhecimento e montando esse quebra-cabeça que a cada semana a gente vem fazendo dentro da nossa disciplina. Então, o primeiro conceito que a gente debate hoje na nossa videoaula é a sabedoria empreendedora, enfatizando a gestão do conhecimento e a formação do estímulo da competência, ou seja, de competências e habilidades. Tá? Definição do que é competência e o que é habilidade, aspectos que conduzem a gestão do conhecimento a formar e estimular as competências e habilidades, e aí entra dados, informações e a contextualização de problemas também. E para findar a aula, vamos falar da gestão do conhecimento empreendedor e o organograma da sabedoria empreendedora como um processo, né, que estimula habilidades a formar competências humanas. Então a gente vai definir também, fazendo aquela explicação daquele organograma, né, que é bem interessante, fica bem explicativo em cima dos conceitos que a gente traz a cada semana para a aula. Correto? Então, no nosso primeiro slide, pessoal, né, que a gente fala aí da sabedoria empreendedora enfatizando a gestão do conhecimento e a formação dos estímulos, ou seja, da competência e habilidade, a gente começa com o seguinte conceito, que está aqui na tela aqui para vocês, né? Pode-se dizer que a sabedoria empreendedora, por meio do alicerce, dos pilares da educação, que a gente já vem falando da transformação do conhecimento em sabedoria empreendedora, então agora a gente baseia esse processo do saber empreendedor alicerçado no conhecimento dos pilares, correto? Ou melhor, dos saberes,
certo? Que aí é o aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser, tá? Ele possibilita o quê? A gestão do conhecimento, aperfeiçoar o quê? As habilidades, gerando competências ao intelecto do ser humano. Entendeu? Então, quando a gente começa a entender o processo que o conhecimento ele deve ser transformado, desde quando a gente falou da formação do conhecimento lá nas primeiras aulas, e aí ele deve ser transformado em sabedoria empreendedora e dentro desse processo gerido, embasado ou fundamentado pelos pilares da educação, correto? A gente começa a ter uma análise que a gestão do conhecimento precisa aperfeiçoar o quê? As habilidades e geram competências ao intelecto de quem? Do ser humano, tá? E aí, num todo, na vida, área pessoal e área profissional. Então, quando o ser humano entende isso, ele começa a evoluir, a gente pode dizer. Pode ver que embaixo aqui a gente tem a complementação desse conceito, e isso é bem interessante. Observe só. Então, entende-se que a sabedoria empreendedora, além de ser um modo, né, eficiente e eficaz de gestão do conhecimento como um todo, como a gente viu na primeira parte da gestão do conhecimento que foi na semana passada, ela também estimula o aperfeiçoamento das habilidades, formar o quê? Competências ao pensamento do indivíduo, denominado ser humano. Entendeu? Então, o processo de sabedoria, tá? Empreendedora, o que é essa sabedoria empreendedora? É quando eu entendo que o conhecimento que eu tenho, né, que já vem, né, com aquilo que eu já nasci, quando o ser humano nasce com aquele tipo de conhecimento e ele vai aprendendo com o conhecimento tácito e explícito que a gente viu, um embasado na experiência, o outro com a ciência, correto? Quando eu entendo isso, eu começo a transformar esse conhecimento em sabedoria, que são as atitudes. Consequentemente, eu vou gerenciar esse processo, que vai ter o quê? Habilidades e vai ser formado competências. Com isso, as minhas tomadas de decisões, área pessoal e área profissional, vão ser mais eficientes, vão ter um método eficaz. É o que fala. Por quê? Porque eu estou gerindo o meu conhecimento como deve ser gerido. Ou seja, da forma correta. Por quê? Simplesmente pelo seguinte aspecto, que eu entendo primeiro para aprender. Por isso que fala que eu tenho que me embasar, ou seja, fundamentar, né, alicerçar nos pilares da educação, nos saberes, nos aprenderes, que aí entra o aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Por quê? Esse processo vai transformar o meu conhecimento em empreendedor. Vai estimular o que a gente já falou, o nosso raciocínio, a nossa criatividade, o nosso pensamento humano. Aperfeiçoando, sim, as habilidades e criando competências, que é o conjunto de habilidades, do qual a gente vai ver no próximo slide. Tá? E aí vem essa definição, habilidades e competências. A gente começa primeiro com um simples conceito, tá? Para a gente definir o que é tanto habilidade e competência. Então vamos lá. O primeiro conceito que a gente tem aqui na tela, ele fala assim, ó, tanto competências como habilidades são conceitos utilizados no cotidiano empreendedor profissional do ser humano. Tá? Claro, aqui está usando somente o aspecto profissional, e aí quando eu falo de profissional, estou falando de negócio, de empresa, seja funcionário, seja dono de algo, entendeu? Mas é como pessoa no total. Então, as habilidades e as competências a todo momento estão sendo desenvolvidas dentro desse cotidiano do ser humano. Apesar desses termos serem usados de forma sinônima, semelhantes, apresentam significados diferentes, porém que se interligam, correto? Tá? Então, às vezes as pessoas pensam que são iguais, mas não são,
E aí tem uma grande diferença, pessoal, de igualdade e de semelhança, tá? Igualdade é uma cópia. Semelhança é algo que parece correto, mas na realidade tem pontos que diferenciam. Então não é igual, é semelhante, certo? E é isso que as habilidades e as competências são. São muito comentadas hoje dentro do ramo empresarial, muito no profissional, certo? Falam que os profissionais de hoje devem ter tanto habilidades e competências, formar isso, estimular esse processo, mas a gente tem que entender o fundamento disso, correto? E o quanto isso vai ser bom para o ser humano num todo, que vai conduzir a vida dele, né? Pessoa e como profissional, correto? E é isso que a gente está tentando passar hoje, dentro desse aspecto da gestão do conhecimento, né? Que a gente vai avaliar no final como a gestão do conhecimento empreendedor, correto? Segundo conceito aí para a gente complementar esse procedimento de competências e habilidades. Ó, ter habilidade para desempenhar uma determinada função ou papel não significa necessariamente que a pessoa é competente. Então veja só, tem pessoas que são muito habilidosas, mas às vezes não são competentes. Ô professor, como funciona isso? Olha só que a parte B desse conceito fala, ó, porém para ser competente é preciso ter determinadas habilidades. Em alguns casos, o mais competente pode até ser o menos habilidoso. Entendeu? Então, por quê? Porque a competência em si, pessoal, ela é a junção de várias habilidades. Entendeu? Vou dar um simples exemplo que a gente, claro, vou sair um pouco desse ramo da teoria administrativa, né? E eu vou para o campo esportivo. Vamos lá. Um jogador de futebol, correto? Ele pode ser extremamente habilidoso, né? Driblar, fazer coisas, né? Malabarismo com a bola, e sim, correto? Ele é o quê? Ele é habilidoso, entendeu? Ele tem uma habilidade. Porém, se aquela habilidade não trazer resultado para o time em si e para ele, ou seja, ele não for efetivo, ele não é competente a ponto de fazer algo que tenha um resultado relevante tanto para ele e para o time. Vocês conseguem me entender? E às vezes outro jogador que é companheiro dele talvez não é tão habilidoso para driblar ou fazer malabarismo com a bola e fazer, não tem essa tanta habilidade, mas ele é efetivo, ele traz um resultado que é relevante para o time em si e para ele também, correto? Então ele se torna competente, certo? Por quê? Porque ele não sabe de uma habilidade só, mas ele consegue desenvolver, olha que interessante isso, um conjunto de habilidades que fazem com que ele seja efetivo. E às vezes uma outra pessoa, ela só desenvolve aquele tipo de habilidade. Entendeu? E aí ele não se torna tão competente, tão efetivo no processo. Ah, mas quer dizer que ele é pior ou melhor do que o outro? Não é isso que eu quero dizer. Ele vai ser importante, mas às vezes ele tem sim que aprender a desenvolver outros tipos de habilidade para ele se tornar mais efetivo, ou melhor dizendo, mais completo. Ah, mas ele vai ser perfeito um dia? Pessoal, a perfeição, ela não existe, correto? Né? Fazer tudo perfeito, infelizmente, eu não posso ser mentiroso aqui e falar para vocês, olha, se a pessoa estudando e fazendo isso, ela vai ser perfeita. Não, ela não vai ser perfeita. Sempre ela vai ter que olhar e falar assim, nossa, eu tenho que melhorar. Mas não quer dizer que ela não tenha um trabalho com excelência. Entendeu?
que ela não seja, ou ela não chegue a um aspecto que ela se torne sim competente. Porque a competência, pessoal, né, ela não está relacionada a ser perfeito, mas sim ter uma eficiência que completa todas as habilidades, se interligam e formam esse processo de competência. Correto? Então, habilidades e competência são semelhantes, mas não são iguais. Claro, uma é complementação da outra. É necessário, né, se ter habilidades sendo aperfeiçoada dentro desse processo para se tornar competente. Isso é fato, correto? Mas a gente tem que deixar claro, não é igual. É um processo que vai, né, conforme vai sendo desenvolvido na vida das pessoas. Por isso que o estudo, ele é sensacional, ele é de extrema importância para esse aperfeiçoamento. E a gente já vem tratando isso desde o início das nossas aulas, quando o professor começou a definir, talvez lá naquele artigo, né, o que é a quebra de paradigmas, já dando início na formação do conhecimento, para a gente chegar nesse processo de gestão, tanto do conhecimento parte 1, parte 2, para entrar no empreendedorismo daqui na próxima aula. Correto? Então o professor já vem lapidando esse processo. Ou seja, como eu sempre falo, nós vamos entrando dentro do espiral do conhecimento e montando um quebra-cabeça a cada dia. Certo? Ó, olha o último conceito aqui desse slide. Olha que interessante. Com isso, entende-se, as habilidades é algo natural, que pode ser aperfeiçoado ao longo da vida. Correto? O que é algo natural? Eu já posso nascer, o ser humano já nasce com habilidades? Sim. Entendeu? Claro, ele vai se descobrindo ao longo do tempo, por quê? Lembra lá? Ele vai sendo criado, vai sendo formado um conhecimento nele, né, com a vivência, e depois ele vem aperfeiçoando com o estudo, com a ciência. Certo? Mas ele já tem habilidades que vão ser afloradas conforme a formação desse conhecimento. Correto? E aí tem que ser gerida posteriormente a isso. E é isso que a gente está tratando dentro da nossa aula de hoje. Então, ao longo da vida pode ser aperfeiçoada. Certo? Certo. Já as competências, olha que interessante, são formadas por um conjunto de habilidades aprendidas ao longo da vida. Entendeu? Então, conforme eu vou aperfeiçoando as minhas habilidades, correto? Estudando, aprendendo com a experiência em si, com a minha vivência, né? Com as pessoas que me rodeiam, correto? O que vai acontecendo? Eu vou formando competências ao longo da vida, certo? E assim eu vou juntando vários conceitos de habilidades e vou me desenvolvendo como pessoa e principalmente como profissional dentro da área empresarial. Correto? É isso que a gente está tentando fazer com as habilidades e competências, fazer vocês entenderem isso. Certo? Vamos para o próximo slide. Agora vem o conceito mesmo do que é habilidades e do que é competências. Vamos prestar atenção nesse primeiro aqui que está relacionado à habilidade. Vamos lá. Habilidades é formada pelo conhecimento, e atitudes que são transformadas em qualidades que o ser humano tem que ter para realizar suas atividades cotidianas. Então, veja só, conhecimento, algo que eu já tenho, que eu aprendo com uma vivência e que eu aperfeiçoo com a ciência. Atitude, a vontade de querer aprender, de querer fazer. Lembra dos pilares? Conviver e ser. Então, as habilidades elas já vêm com isso, tá? E elas são transformadas em qualidades que o ser humano tem que realizar o quê? As suas atividades. Mas está falando que atividades? Só na área profissional? Não. Ao longo da vida, no cotidiano. Claro que vai envolver o lado profissional. Então eu tenho... Pessoal, lembra que eu falei para vocês que qualquer curso que a gente for fazer, seja na área de administração, de saúde, de segurança, qualquer área pessoal, primeiro eu tenho que me formar em
ser humano, aperfeiçoar o que eu sou como ser humano, para aí sim ser um excelente profissional. Correto? Por isso que eu sempre falo, a gente está entrando dentro do espiral do conhecimento, montando o quebra-cabeça do conhecimento, que não é somente para a área profissional, mas sim para a vida. E vida envolve pessoa. Correto? Área pessoal e área profissional. Continuando. Em outras palavras, são características que podem ajudar uma pessoa a desenvolver competências. Olha só, a habilidade ou as habilidades estão diretamente ligadas à competência. Correto? Então, conforme eu vou aperfeiçoando as minhas habilidades, eu vou gerando uma formação de competências. Com isso, querendo ou não, eu estou me tornando, que aí entra o tema da nossa aula, né? Dentro de um processo de sabedoria empreendedora, ou seja, eu vou me tornando, ou o ser humano vai se tornando sábio e empreendedor, gerindo aquele conhecimento em cima das habilidades que são aperfeiçoadas e transformadas em competências. Olha o conceito das competências que complementa esse primeiro conceito da habilidade. Competências são um conjunto de habilidades que podem ser desenvolvidas por meio de experiências e do aprendizado do estudo científico. Olha que legal. Vivência e ciência. Tá? Ou seja, parte exclusivamente do conhecimento humano. E aí eu estou falando de conhecimento humano como tanto a vivência como a parte acadêmica, a parte do estudo, no qual possibilita a atuação efetiva em um trabalho ou situação. Entendeu? Então, quando eu formo, eu estimulo o processo de habilidades e formo a minha competência, eu consigo desenvolver um melhor trabalho, correto? Dentro de uma situação que pode ser adversa. Ou seja, eu vou gerir o meu conhecimento de forma sábia e empreendedora, onde eu tenho um equilíbrio emocional, pessoal. E aí eu vou resolver problemas com eficiência. Lembra lá, ó, a sabedoria empreendedora como um método eficiente e eficaz da gestão do conhecimento. É isso que ela proporciona. Então eu vou tomar melhores decisões, eu vou criar alternativas melhores para solucionar problemas. Por quê? Porque eu comecei a estimular as minhas habilidades e formar o quê? Competências. Eu me torno competente. É isso que está faltando para nós no nosso país. Pessoas que são competentes como pessoa e como profissional. Pessoal, não existe um excelente profissional se ele não for um excelente ser humano. Ah, mas eu não estou falando que excelência é perfeição. Eu estou falando que excelência é a busca de aperfeiçoar as suas habilidades e gerar competências, gerindo o conhecimento empreendedor humano sempre. É isso. Está faltando isso para nós, dentro das empresas, nas famílias, na sociedade, num contexto geral, no nosso mundo e principalmente no nosso país. Entendeu? Infelizmente, pessoal, infelizmente. E as empresas querem esse profissional. Às vezes não valorizam o quanto que essa pessoa pode e vai ser importante para ela. Mas elas querem. Cabe a nós o quê? A buscar formar, aperfeiçoando as nossas habilidades e formando competências, gerindo o nosso conhecimento. Eu tenho certeza que você está refletindo nesse momento que está vindo, falando assim, nossa, professor, eu pensei que a gestão empreendedora era totalmente diferente, só voltada a negócios. Mas não é. Correto? A gestão do conhecimento, e aí falando de empreendedorismo em si, que ainda a gente não começou a conceituar isso, ela é voltada para o desenvolvimento da vida humana. E aí, dentro desse processo, existe os negócios, existe a área profissional. Mas se eu não entender isso, eu não vou conseguir fazer com que
na hora que eu precisar das minhas competências para solucionar problemas, correto? E desenvolver atividades, eu não vou conseguir fazer. Eu tenho que entender para aprender. Lembra disso? Por isso que o professor está formando. Começou formando conhecimento, gerindo conhecimento para a gente partir para a área do empreendedorismo e depois a gestão num conceito geral. Porque aqui a gente está falando de gestão do conhecimento só. A gente vai falar de gestão no futuro, né, que vai envolver isso também, mas um pouco mais específico na área de gestão. Certo? Muito bem. Sendo assim, olha a parte de baixo aqui. Sendo assim, pode-se dizer que habilidades são capacidades inaptas, naturais, que uma pessoa tem, que pode ser aperfeiçoada para o desempenho de determinado papel ou função. Fato. Algo natural que eu tenho que eu vou me aperfeiçoando ao longo do tempo, certo? Vou ficando mais habilidoso e criando outras habilidades. Já a competência é mais ampla e consiste na junção e coordenação, junção e coordenação das habilidades com conhecimentos e atitudes. Então, eu estou gerindo as minhas habilidades, me tornando mais sábio e empreendedor, desenvolvendo competências em cima de conhecimento e melhorando as minhas atitudes. Olha como é lindo esse tipo de conhecimento, pessoal. E a gente tem que se conceituar, porque parece que tudo isso que o professor está falando não é utilizado na prática. O professor está falando enchendo linguiça. Não. Se você começar a entender esse aspecto do conhecimento, a gente está tendo acesso, mas eu tenho que ter entendimento. Lembra que eu falei isso? Se eu começar a entender, né, e não só ter acesso, eu vou ver que as minhas atitudes, as minhas tomadas de decisões, os meus problemas vão ser melhores resolvidos. Correto? Por quê? Porque eu busco gerir o meu conhecimento em cima de uma sabedoria empreendedora, embasado nos pilares da educação, tendo valores, criando, aperfeiçoando, melhor dizendo, as minhas habilidades, gerando competências para eu desenvolver a minha vida. Certo? É isso que a gente tem que começar a refletir com as nossas aulas, pessoal. Estamos entrando no espiral aí. Vamos lá. Aspectos que conduzem a gestão do conhecimento a formar e estimular competências e habilidades. Quais são esses aspectos? Primeiro aspecto que eu tenho aqui, conceito de dados. Professor, o que dados tem a ver com isso? Vamos observar, olha só. Dados são elementos que descrevem um evento que ainda não passou por tratamento contextualizado. Ele é único. Ele não foi lapidado e contextualizado. Certo? A contextualização dos dados oferece oportunidades para a obtenção de informações, no qual possibilita o auxílio na resolução de problemas. Resumindo, dados são pedaços de conhecimento. Então, dados, né? O primeiro momento que você tem algo único, que ele não foi contextualizado, ele está bruto. A partir do momento que eu começo a contextualizar esse dado, eu transformo ele em uma informação. E aí, nesse momento, né, eu tenho vários pedaços de conhecimentos, que foram os dados, contextualizados, que se transformam em informações. Que servem para quê? Para eu melhorar o meu entendimento e resolver problemas tomando melhores decisões. Veja só, eu vou estar estimulando as minhas competências, ou melhor, as habilidades, e formando competências. Correto? Continuando. Olha o conceito de informação. É um fenômeno que confere o significado ou sentido das coisas. Dá sentido a algo que está acontecendo. Sendo um conjunto organizado de dados, porque agora os dados já foram contextualizados, estão organizados. Certo? Os pedaços de conhecimento estão juntos, interligados, gerando informação daquele fenômeno que está acontecendo. Correto?
que constituem uma mensagem sobre um determinado fenômeno ou evento que está ocorrendo ou aconteceu. A informação, olha, está grifado aqui, gente, observe isso. A informação permite a tomada de decisões conscientes. Por quê? Porque quando você entende, você se equilibra, gerencia melhor o conhecimento, né, estimulando as suas habilidades e a competência, então a decisão vai ser melhor tomada. Além disso, olha que interessante, que show de bola, possibilita a criação de alternativas que resolvam problemas. Entendeu? Então, pessoal, sabe o que está faltando para nós? Entender e contextualizar os dados que envolve todo o processo de conhecimento, estimulando as nossas habilidades e formando competências para criar alternativas que resolvam problemas. É o que está faltando. Por quê? Porque ninguém é disposto a entender a informação usando o conhecimento. Olha só, para finalizar esse conceito de informação, e vocês vão me entender o porquê eu estou falando que a gente tem que usar o conhecimento de forma gerencial. Ó, resumindo, informação envolve coleta, classificação e mescla de dados, interligando isso. Ou seja, a informação parte da contextualização dos dados, pessoal. Correto? Então, a informação ela envolve todo esse processo. Certo? No final aqui, ó, tendo em conta que o seu uso racional é a base do conhecimento. Entendeu? Por isso que eu falei para vocês, envolve o aspecto de gerir o conhecimento, formando competências em cima do estímulo das habilidades, pessoal. Eu não posso entender de uma coisa só. Eu não preciso ser bom em tudo, mas eu tenho que buscar entendimento nos conceitos que me fazem desenvolver as minhas atividades. Correto? Ah, mas ele só entende daquilo. Não basta mais, gente. Entendeu? Você pode ser bom naquilo que você faz. Claro que em você vai ter uma habilidade melhor em alguma atividade que você faz. É fato. Só que não é porque você tenha aquele tipo de habilidade melhor naquela atividade, função que você faz, que você não tem que buscar gerir o seu conhecimento, a transformar o seu conhecimento em sabedoria empreendedora e entender de outros aspectos que vão ajudar você a desenvolver essa habilidade e gerar mais habilidades, aperfeiçoando, né, formando competências. É o que está faltando para nós. Por quê? Porque a gente precisa tomar melhores decisões, decisões mais conscientes, resolver problemas, pessoal, de uma forma que seja efetiva e seja eficaz, ou seja, eu faço um trabalho com qualidade e trago resultado para isso, tanto para a área profissional e pessoal. Tá faltando isso, gente. Por quê? Porque as pessoas a cada dia só querem ter acesso ao conhecimento e não buscam entender. E lembra que semana passada eu falei que a gente só aprende quando a gente entende o conhecimento pelos conceitos e utiliza em cima dos nossos aprenderes de forma educacional. A cada dia que passa, isso está acabando. As pessoas não querem mais fazer isso e a gente necessita disso. Mas eu digo para você, aquele que busca se aperfeiçoar, ele pode até demorar para crescer perante as pessoas. Por quê? Porque a gente vive, né, numa sociedade que quer um mundo de facilidade. Entendeu? Que querem levar vantagem em cima das outras. Mas às vezes aquele que só quer levar vantagem em cima daquilo que ele está fazendo, com certo interesse, ele vai ter uma vida curta. Vida curta que eu estou falando, ele não vai conseguir se estabilizar em nada. Por quê? Porque ele não busca aperfeiçoar o conhecimento dele, as habilidades, gerando competências, tomando melhores decisões. Ele não faz isso. Mas aquele que busca se aperfeiçoar, formando conhecimento, gerindo essa transformação do conhecimento em sabedoria empreendedora, né? Tendo
aperfeiçoando as habilidades a cada dia, formando competências, tomando as melhores decisões, de uma forma que tem equilíbrio emocional e resolve os seus problemas dentro de uma situação adversa, de forma equilibrada, o que vai acontecer? Essa pessoa ela pode até demorar para crescer, mas ela cresce, pessoal. Por quê? Porque ela tem mérito e ela não se torna somente famosa, como muitos aí, porque a fama é passageira, ela se torna importante. E é isso que a gente tem que ter quando começa a estudar e entender esse processo. É isso que está faltando. Toda aula eu falo isso em outras palavras, pessoal, dentro desses conceitos. Então comecem a refletir isso. Busque esse entendimento, é isso que eu peço para vocês, certo? Vamos continuar aqui. E aí a gestão do conhecimento empreendedor, olha que legal isso. Antes de falar do conceito de gestão em si, o primeiro conceito aqui. É importante ressaltar que o conhecimento é transformador a partir do momento que é gerenciado pelo indivíduo. Fato. Por quê? Porque eu estou transformando o meu conhecimento em sabedoria empreendedora. Ponto. Onde o próprio sujeito se utilize de habilidades e competências para criar alternativas que solucionam problemas, tomando melhores decisões. Ou seja, fazer com que o ser humano entenda o problema como um desafio por meio, de seu conhecimento. Veja só, então o ser humano começa a ver as situações adversas como um desafio. É fácil isso? Não. Mas ele tem que buscar em cima do quê? Do conhecimento transformado em sabedoria empreendedora, aonde está gerindo o processo em cima do estímulo, do raciocínio, da criatividade, as habilidades e competências, pessoal. Certo? E aí ele vai ter equilíbrio para tomar melhores decisões. Pois o problema trata-se de um assunto que requer uma solução, do qual, uma vez resolvido, se torna benéfico dentro de um contexto pessoal, profissional e social. Pessoal, sabe o que está faltando? Pessoas que enfrentam um problema de frente e com o equilíbrio emocional, da gestão do conhecimento, em tudo que eu falei em cima de habilidade, competência, transformação do conhecimento em sabedoria empreendedora, assumam a responsabilidade para tomar melhores decisões e resolvam os problemas, seja na área profissional, na área pessoal. Isso está faltando. Sabe o que eu vejo hoje, pessoal? Muitas pessoas transferindo a responsabilidade para os outros, porque não querem enfrentar os problemas que acontecem dentro de uma organização empresarial de frente. Então você que vai estar se formando aí em segurança do trabalho, entenda que dentro de uma empresa vai ter imensos problemas na sua área, ou que vai afetar a sua área, e que você vai ter que buscar esse conhecimento aí, essa gestão desse conhecimento dentro desse aspecto de gerindo aí as competências, as habilidades, todo esse procedimento para enfrentar como um desafio. É fácil isso? Não. Mas o que vai te dar capacidade, competência para você tomar a melhor decisão e buscar alternativas que solucionam aquelas situações é o que? É quando você gere o seu conhecimento como eficiência. Certo? É quando você entende que a sabedoria empreendedora ela busca, a ser gerida dentro desse processo de tomada de decisão. Certo? Continuando. Gestão do conhecimento empreendedor. Então, é um conjunto de dados contextualizados, os pedaços de conhecimentos que já estão gerando informações, que se desenvolvem informação, no qual é composto por habilidades que são transformadas em competências, que conduzem o ser humano a gerir de forma criativa crenças, costumes, interações, ações e atitudes, que formam valores e assim constroem toda a inteligência da sabedoria empreendedora humana. Isso, pessoal, é gerir o conhecimento, é disso que nós precisamos na nossa área pessoal e profissional.
na vida. Correto? Para finalizar, a gente vem com o nosso organograma. Veja só, começamos com o conhecimento, passamos para a sabedoria empreendedora aqui. Isso dentro dessa aula, correto? Transformando o conhecimento em sabedoria empreendedora, aqui tem o quê? Ó, que é alicerçado, ó, olha só, a setinha vai e vem, ó, nos aprenderes. Aprender, fazer, conviver e ser. Por quê? Porque a sabedoria empreendedora ela tem que ser gerida. E aí, quando eu me alicerço nisso, eu desenvolvo o quê? Habilidades e formo competências. Correto? Estou gerindo o meu conhecimento. O que vai acontecer? Eu vou precisar entender o que são os dados, que são aspectos que conduzem isso, e as informações. Mas entre os dados e as informações, pessoal, eu tenho o problema. E esse problema, ele tem que ser o quê? Resolvido. Ou criar alternativas que solucionam o problema. E nisso vai ter várias tomadas de decisões aqui. Fazendo todo esse processo, eu estou gerindo o quê? O meu conhecimento empreendedor. Entendeu? Então, pessoal, a partir da próxima aula, eu começo a falar para vocês da origem do empreendedorismo. Ah, professor, por que você não começou a falar isso antes? Por quê? Porque para eu entender o que é empreendedorismo, eu tenho que entender o que é gestão do conhecimento, a formação do conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento ele tem que ter gestão empreendedora. Certo? Por isso que o professor trouxe esse organograma, conceituou cada item desse aqui que a gente falou, não só nessa aula de hoje, mas na outra que passou e nas primeiras aulas nossas. Né, que veio debatendo a formação do conhecimento, a introdução do processo de paradigmas, né, esse processo aqui de gestão do conhecimento parte 1, parte 2, método, gestão do conhecimento como método de eficiência, né, e eficácia, né, a sabedoria empreendedora dentro desse processo e o estímulo das habilidades aí, e a formação da competência. Correto? Por quê? Porque agora, a partir de agora, a gente entra, né, em mais uma parte do nosso espiral e coloca mais uma pecinha no nosso quebra-cabeça a partir de semana que vem. A gente entra na parte de empreendedorismo. Correto? E aí vocês vão ter um conceito de empreendedorismo bem diferenciado, que talvez é o que falam na sociedade de uma forma totalmente equivocada. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu sou estudante, pesquisador em cima desses assuntos, pessoal, tá? Então, não percam a próxima aula, tá bom? Mas antes, a gente ainda não terminou essa aula, eu tenho aqui a nossa questão da semana. De acordo com o que foi estudado, com suas palavras, defina qual é a relevância empreendedora das habilidades e competências humanas dentro do contexto da segurança do trabalho. Então, em cima de tudo que a gente viu dentro da nossa aula, esses conceitos, vocês vão trazer, né, a relevância empreendedora das habilidades e competências dentro da área de vocês, da segurança do trabalho. É isso que eu quero. Correto? Como sempre, vocês têm uma semana para entregar a partir da aula de hoje, certo? Qualquer dúvida, o professor está à disposição, tá? Pessoal, assistam a aula inteira, reflitam nessas informações, pegue o caderno, rascunhe, busque entender para aprender. É isso que eu deixo para vocês, né? Então, falamos todo desse aspecto da gestão do conhecimento. Parte 2, definimos a sabedoria empreendedora como um processo que estimula as habilidades a formar competências humanas, sim. Correto? E semana que vem a gente continua falando da origem do empreendedorismo. Frase de reflexão da semana para vocês. A gestão do conhecimento é algo que possibilita o indivíduo a evoluir conforme suas habilidades que se transformam em competências. Correto? Então, pessoal, reflitam na aula de hoje. Não só na aula de hoje, mas em todas as aulas que o professor vai passando. Porque eu tenho certeza que se você buscar entender para aprender e desenvolver os conceitos que a gente aprende aqui na prática,
seja na área de segurança do trabalho ou na área que você está trabalhando no momento, eu tenho certeza que você vai ser o melhor ser humano e, consequentemente, o melhor profissional, porque você vai ser importante. Correto? Simplesmente porque o conhecimento é fascinante, pessoal. Obrigado pela aula. Um abraço do professor Adriano.